e a atuação de gala de Jorge Carrascal. E tem muito mais. Retorno iluminado de Luiz Araújo, desabafo de Jardim contra essa arbitragem ridícula, ultimato de Eric Pulgar por renovação e também palavras de Gabigol. E para você não perder nada, inscreva-se no canal e o motivo eu vou te contar. Agora vamos destacar o jogador que ditou o ritmo do nosso meio campo, gente. O meia colombiano Jorge Carrascal teve uma das melhores exibições com o manto sagrado na goleada contra o Mirassol. Beba água, hein? Ó o Mengão aqui, ó. Mengão. Beba água. Ai, gente. Jorge Carrascal jogou muita bola ontem, né? A gente vai falar agora sobre ele aqui. O jogador chamou a responsabilidade desde o primeiro minuto de jogo, quando arriscou um belo chute e quase abriu o placar no estádio Maião. O craque estava com muita fome de jogo e foi coroado aos 21 minutos da primeira etapa com um gol de puro oportunismo. Após o cruzamento de Varela e o rebote do goleiro Walter, o atacante Gonzalo Plata ajeitou com carinho para Carrascal estufar as redes adversárias. Além de abrir o caminho para a vitória, o meia foi o principal motor dos contra-ataques velozes do Flamengo. Gente. No segundo tempo, ele deu um passe magistral para o segundo gol do centroavante Pedro, mostrando toda a sua visão de jogo. A noite inspirada do colombiano só não foi mais perfeito porque ele sofreu uma falta. Já falei aqui, ainda vou criticar daqui a pouco. Tem um bloco de notícias para falar sobre esse medíocre árbitro que não marcou, não deu cartão vermelho, não expulsou o jogador do Mirassol, gente. Que sacanagem, mano. É brincadeira. O último homem. Como tu estava falando, né? Ele não sofreu aquela falta, na verdade sofreu a falta, mas o cartão vermelho não chegou, tá, para o volante Denilson no primeiro tempo. Carrascal arrancou completamente sozinho em direção ao gol e foi puxado pelo último defensor do Mirassol em um lance claro de expulsão. A arbitragem aplicou apenas o cartão amarelo, gerando uma revolta gigantesca nos nossos jogadores e, é claro, da comissão técnica ali na beira do campo. Toda essa dedicação e inteligência tática dentro das quatro linhas renderam elogios públicos muito fortes nos bastidores da Gávea. Na entrevista coletiva, o técnico Leonardo Jardim fez questão de direcionar palavras de muito incentivo ao futebol do meia colombiano. O comandante elogiou a evolução física do atleta e destacou que Carrascal é um jogador, olha isso, hein, com uma capacidade técnica muito acima da média. Jardim ressaltou que o meia vem compreendendo cada vez mais, né, o seu esquema tático da equipe e se sacrificando na marcação sem bola. Essa evolução do jogador é vista internamente como um verdadeiro trunfo para o Flamengo nesta reta final e decisiva da temporada. Com o Arrascaeta sendo poupado, né, claro, em algumas partidas, o colombiano provou que tem total capacidade de assumir a armação titular do time. E foi para isso que ele veio, né? Lembram? A torcida do Flamengo ficou encantada com a parceria dele com o atacante Pedro e já pede a permanência do meia entre os 11 iniciais. O foco agora é manter essa mesma pegada e a mesma intensidade para ajudar o Flamengo no duelo decisivo contra o Cruzeiro no Maracanã. Eu queria saber a sua opinião, gente. Opinião. Jorge Carrascal merece ser mantido como titular absoluto nesse meio campo aí do Flamengo? Ao lado do Arrascaeta? Como é que você pensa? E dando sequência ao nosso lote de notícias aqui do canal, vamos repercutir as declarações mais fortes do nosso comandante, nosso técnico Leonardo Jardim. É isso mesmo, Jardim soltou o verbo nos bastidores e não escondeu a sua insatisfação com os erros cometidos contra o Flamengo. Durante a sua entrevista coletiva, o treinador foi extremamente sincero ao avaliar o desempenho desse árbitro aí louco, Rafael Rodrigo Klein. O comandante detonou a não expulsão do volante Denilson no primeiro tempo, após a falta claríssima cometida em cima do nosso Carrascal, que brilhou ontem, né, gente? Jardim afirmou textualmente que não consegue entender os critérios da arbitragem brasileira ao deixar de aplicar o cartão vermelho direto. Na visão do técnico, o meia colombiano sairia completamente sozinho na cara do gol e o lance configurava uma oportunidade clara de gol. Gente, era isso, pô. Ele ia ficar de frente com o goleiro. Ele ressaltou que esse tipo de erro poderia ter mudado completamente a história da partida, caso o resultado final não fosse construído. A diretoria rubro-negra também ficou na bronca com a passividade do VAR,
que sequer chamou o juiz de campo para revisar a imagem. Flamengo contra tudo e contra todos, né, gente? Mesmo com toda essa indignação, o treinador tratou de virar a página rapidamente e comentou sobre a perseguição implacável ao Palmeiras. Leonardo Jardim abriu o jogo sobre a disputa pelo título e mostrou muita confiança na evolução do trabalho da equipe, o trabalho tático. O técnico afirmou que o Flamengo está no caminho correto e que a diferença de apenas 3 pontos deixa a competição totalmente aberta. Ele fez questão de lembrar que o nosso Mengão ainda possui um jogo a menos na tabela, o que pode nos deixar em uma situação muito confortável e espetacular. Mas o comandante fez um alerta importante, destacando que o campeonato é uma corrida de regularidade e que não há espaço para vacilos. O treinador cobrou o foco absoluto dos jogadores nas partidas, fora de casa, onde o nível de dificuldade costuma ser muito mais elevado. A torcida adversária. O plano da comissão técnica é manter essa mesma postura agressiva e concentrada para somar o maior número de pontos possíveis. A evolução física do elenco nas últimas 3 semanas também foi apontada pelo chefe como o grande segredo para o crescimento coletivo. Jardim sabe que o torcedor está empolgado com a perseguição, mas prefere manter o grupo com os pés no chão, pensando jogo a jogo. A meta interna é continuar pontuando alto para assumir o topo do futebol nacional, assim que a oportunidade ideal aparecer nessa mesa. Eu quero saber, na sua opinião, o técnico Leonardo Jardim tem toda a razão em reclamar publicamente da arbitragem, mesmo após uma goleada de 5-1? Tem que reclamar? Quero saber sua opinião aqui nos comentários. Nesse momento vamos falar sobre o retorno triunfal de um atacante muito querido pela nação. Você sabe quem é? Quem você acha que eu tô falando? O ponta Luiz Araújo balançou as redes na goleada por 5-1 contra o Mirassol e foi um dos grandes destaques do segundo tempo. O jogador vinha sofrendo bastante com dores intensas no joelho direito e passou as últimas semanas realizando tratamento no departamento médico. Parecia que não ia sair mais de lá, hein? É um hotel? Mas olha, o craque superou os problemas físicos, voltou com muita vontade e marcou o segundo gol do Flamengo após uma linda jogada individual, coisa que ele sabe fazer, né? O gol teve um sabor muito especial porque Luiz Araújo foi revelado e deu os seus primeiros passos do futebol justamente no Mirassol, no estádio Maião, gente. Logo após estufar as redes do adversário, o atacante protagonizou uma comemoração totalmente inusitada que chamou a atenção de todos. Ele atravessou o campo correndo, Cara, muito louco, e foi comemorar a sua pintura bem na frente do setor destinado à torcida rubro-negra. Na saída de campo, o atleta concedeu uma entrevista e explicou com muita sinceridade o motivo real de ter feito aquele gesto diferente, Eu vi o Pedro tentando comemorar com ele, mas não dava. O Luiz Araújo partiu, cruzou o campo, gente. Luiz Araújo revelou que tem um carinho imenso pelo clube paulista, mas que a sua felicidade em poder voltar a jogar sem dores era gigantesca. Ele destacou que o torcedor do Flamengo merece sempre o máximo de dedicação e que quis dividir aquela alegria que ele vinha sentindo diretamente com a nação. O atacante afirmou que estava com muita saudade da atmosfera do jogo e de sentir a energia maravilhosa vinda das arquibancadas. Toda essa entrega e superação física renderam elogios públicos muito fortes, por parte do nosso comandante técnico. Na sua entrevista, Leonardo Jardim fez questão de direcionar palavras, olha isso, de muito apoio e incentivo para o atacante. O treinador elogiou abertamente a resiliência de Luiz Araújo, que trabalhou duro em 2 períodos para acelerar o processo de transição física. Jardim ressaltou que o ponta é uma peça fundamental para dar velocidade e quebrar as linhas de marcação dos adversários. O comandante comemorou muito o fato de ter o elenco praticamente completo e com ótimas opções para montar o setor ofensivo do nosso malvadão. O retorno do camisa 7 eleva bastante o nível técnico do grupo e vira uma excelente arma para os confrontos decisivos que temos pela frente. A comissão técnica ganha uma dor de cabeça das boas, para definir agora quem começa jogando a grande decisão da Libertadores contra o Cruzeiro. Eu quero saber, na sua opinião, Luiz Araújo reconquistou o direito de ser o titular absoluto na ponta direita do ataque do nosso Flamengo? Quero saber sua opinião aqui nos comentários. E dando sequência ao nosso lote de notícias aqui no canal DNA Rubro Negro, vamos abrir o bloco para as movimentações quentes de bastidores do mercado da bola, Coisa doida, rapaz, vai aparecer aqui hoje,
O volante chileno Eric Pulgar colocou a diretoria do Flamengo contra a parede e estabeleceu um limite máximo para renovar o seu contrato. O experiente jogador de 32 anos definiu o final da próxima semana como prazo definitivo, né, para receber uma resposta oficial. E ele está pensando aí, ó, ele quer a resposta depois do jogo do Cruzeiro, sábado e domingo. O atleta quer uma valorização salarial justa e compatível com os outros grandes astros que atuam ali no meio-campo do Flamengo. Apesar de possuir propostas muito vantajosas da Arábia Saudita e o interesse do Mônaco da França, o chileno prioriza ficar no Flamengo. Acontece que a sua multa rescisória caiu para 4 milhões de dólares nesta janela, o que facilita a sua saída caso não haja acordo. O staff do volante entende que a situação não pode mais ser adiada e aguarda o fim das oitavas da Libertadores para selar esse destino. Enquanto essa novela se desenrola, o diretor esportivo José Boto trabalha ativamente nos bastidores para reforçar outra posição carente. Não sei porquê, mas vamos lá. A diretoria abriu um mapeamento no mercado nacional e internacional para buscar a contratação de um novo goleiro de peso para o elenco. A comissão técnica, liderada por Leonardo Jardim, avalia que é necessário trazer uma sombra de qualidade para disputar posição com Rossi. Mas tem o André, não trouxe o André agora, gente? Tá muito estranha essa reportagem, hein? Alguns nomes de arqueiros promissores e experientes já começaram a ser avaliados e analisados pelo departamento de inteligência do clube. A ideia é fechar com um novo reforço, né? E que ele chegue em condições reais de assumir a titularidade caso alguma emergência aconteça nas decisões. Eu vou ressaltar. E cadê o André? José Boto mantém as negociações sob total sigilo para evitar a concorrência de rivais e não inflacionar os valores pedidos. A torcida segue atenta esperando que a diretoria haja rápido para blindar o sistema defensivo. Será que, relativo a alguma falha do Rossi aí, o Rossi está sendo fritado internamente? Eu não sei. Agora falando sobre o Pulgar tem contrato até o final de 2027. E eu quero saber, não está muito cedo para renovar? Quero saber a sua opinião. Deixa ela aqui nos comentários. E o Rossi? Segue sendo titular? André, não veio para ser a sombra? Não merece então mais oportunidade? Eu quero saber a sua opinião. E para fechar o nosso lote de notícias com chave de ouro, trazemos as declarações bombásticas de um velho conhecido que agitaram as redes sociais. Sabe o que eu estou falando? O atacante Gabigol voltou a ser o centro das atenções no futebol brasileiro após ter uma atuação completamente decisiva no final de semana, gente. O jogador foi o grande herói da vitória do Santos por 3-0 em cima do Vasquinho, Nanico da Colina, em pleno estádio de São Januário. Gabigol balançou as redes adversárias e ainda teve gol do volante Ilharão, também do nosso Mengão. Será que era o Flamengo jogando contra o Vasco, cara, e afundando o clube Cruz Maltino lá para a zona de rebaixamento? Ai, ai. Na saída do gramado, o atacante soltou o verbo e fez uma revelação marcante que mexeu profundamente com o coração da torcida rubro-negra. O atacante declarou abertamente que vencer o Vasco da Gama em São Januário tem um gosto triplamente especial para a carreira dele. Ele disparou a seguinte frase histórica para os microfones da imprensa. Palavras do Gabigol, eu sou Mulambo, eu sou Flamengo. E todo mundo já sabe disso. O desabafo continuou nas redes sociais, onde o jogador publicou fotos da comemoração, provocando os torcedores rivais em seus domínios. O Vasco tá uma porcaria. Além da provocação, o atacante atingiu uma marca histórica impressionante e repetiu um feito que pertencia ao eterno craque Romário, gente. Gabigol se tornou o primeiro jogador desde o baixinho a marcar gols pelo Campeonato Brasileiro, vestindo as camisas de Flamengo e Santos, 2 times, né? Se não me engano, ele conseguiu uma meta aí de 100 gols. Por isso que ele bateu, né, se igualou a Romário, fazendo 100 gols, marcando 100 gols por 2 times, né, no total. No caso, Flamengo e Santos. Mesmo defendendo as cores do time paulista, o atacante fez questão de deixar claro o seu amor eterno e o seu vínculo com o malvadão. A torcida do Flamengo invadiu, é claro, a internet, comemorando as declarações do ídolo e ironizando a situação caótica do nosso rival carioca. Fica aqui o registro desse momento marcante e a certeza de que a história desse jogador continua conectada com o nosso clube. Gente,
Com essa energia de vitória, de provocação sadia, nós fechamos os nossos trabalhos de hoje. Minha nação, nação linda, rubro-negra. Muito obrigado a cada um de vocês que acompanhou as notícias, né, e fortaleceu a nossa caminhada até aqui no nosso canal DNA Rubro Negro. Não esqueça de deixar o seu comentário sobre as palavras do Gabigol, né, e a situação desesperadora aí do nosso rival Vasquinho, que não é mais rival, né? Compartilhe o vídeo nos seus grupos de WhatsApp com todos os seus amigos flamenguistas para ajudar o canal a crescer ainda mais. Então, antes de me despedir, quero desejar que Deus abençoe ricamente o dia e a vida de cada um de vocês que nos acompanharam até aqui. E lembre-se muito bem daquela palavra lá no início do vídeo, no livro de Provérbios. Nós vimos hoje, você lembra? Sim ou não? Acho que não, né? Nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração, gente, e nunca nos apoiar no nosso próprio aqui, ó, entendimento. Entendimento humano é furada. Essa mensagem é um combustível que você precisa para descansar a sua mente e acalmar o seu coração diante das incertezas da vida. O Papai do Céu, tem um controle absoluto de tudo, sabe exatamente o que você precisa e já desenhou uma história, ó, de vitória para a sua jornada. Então, deposite a sua total confiança no Senhor, retire esse fardo pesado das suas costas e caminhe de cabeça erguida nas suas batalhas. Seja forte, seja corajoso e tenha certeza absoluta que dias repletos de muitas respostas e bênçãos estão chegando na sua história. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Saudações rubro-negras para sempre. Mengo!